Damos início a esta análise profunda sobre a percepção humana, questionando algo que certamente já atravessou a sua trajetória pessoal em algum momento de amargura. Você já se sentiu completamente enganado pelas palavras gentis, pelos sorrisos largos ou pelas promessas entusiasmadas de alguém, apenas para descobrir, de forma dolorosa e tardia, que as intenções reais eram diametralmente opostas ao que foi demonstrado? A maioria das pessoas vive mergulhada na superfície das interações sociais, deixando-se levar por aparências bem construídas, títulos pomposos e discursos prontos, que servem apenas como uma cortina de fumaça para ocultar o caráter verdadeiro. Marco Aurélio, enquanto ocupava o trono de imperador romano, vivia cercado por senadores ambiciosos, cortesãos, lisonjeadores e generais que escondiam a traição sob o manto da lealdade. Para governar a si mesmo e ao mundo conhecido, ele precisava desenvolver uma visão que atravessasse o teatro romano, uma espécie de raio-x da alma que lhe permitisse enxergar a substância por trás da forma. O propósito de aprender a ler as pessoas sob a ótica estoica não é o exercício do julgamento arrogante ou a condenação moral do próximo, mas sim a busca por uma compreensão objetiva que impeça que a falsidade alheia perturbe a sua paz interior ou desvie a ordem da sua própria vida. Marco Aurélio escrevia que tudo o que ouvimos é apenas uma opinião, não um fato, e tudo o que vemos é uma perspectiva, nunca a verdade absoluta em sua totalidade. Ao adotar essa postura, você deixa de ser uma vítima das impressões imediatas e passa a ser um observador técnico da natureza humana. O estoicismo ensina que o comportamento de um indivíduo é o reflexo direto da sua configuração mental e dos seus valores internos. Portanto, se você aprender a observar sem a névoa das emoções, as máscaras sociais começarão a cair por conta própria, revelando a estrutura real de quem está à sua frente. Vou te mostrar como os mestres estoicos utilizavam a observação neutra e desprovida de paixões para desarmar a falsidade e identificar o caráter real das pessoas através de sinais que a maioria ignora. Ler alguém como um imperador estoico significa despir o outro de suas roupas caras, de seus cargos de autoridade e de sua retórica ensaiada para enxergar o que sobra quando o palco se apaga. Prepare-se para entender que a verdade sobre uma pessoa raramente reside no que ela diz sobre si mesma, mas sim nas frestas de suas ações cotidianas e na natureza dos impulsos que governam suas decisões. Ao dominar essa visão imperial, você ganha a liberdade de interagir com o mundo sem ser manipulado pelas sombras que as pessoas projetam para esconder suas próprias fraquezas e ambições. Para que você possa ler alguém com a precisão de um imperador, é necessário realizar uma autópsia moral de seus comportamentos, identificando a qual mestre invisível essa pessoa serve em cada uma de suas escolhas. O estoicismo ensina que todo ser humano é governado por um motor interno. Ou ele é guiado pela reta razão, buscando a virtude e a verdade, ou ele é um escravo acorrentado às suas paixões, como o medo da perda, a ganância por status ou a vaidade por aplausos. Epicteto, com sua clareza cirúrgica, explicava que todo homem age invariavelmente de acordo com o que lhe parece ser o seu próprio bem naquele momento específico. Portanto, se alguém mente para você, não o faz por uma maldade abstrata, mas porque, em sua mente distorcida, ele acredita que a mentira lhe trará uma vantagem superior à manutenção da sua própria integridade. A ação prática para o observador estoico consiste em suspender o julgamento emocional imediato e substituir a ofensa pela curiosidade analítica. Em vez de se sentir ferido por uma atitude desonesta ou agressiva, você deve se perguntar internamente:
Que dor oculta ou que desejo insaciável está impulsionando essa pessoa a agir desta maneira agora? Ao identificar se o motor da ação alheia é a insegurança disfarçada de arrogância ou o pavor da escassez disfarçado de ganância, você retira o poder que essa pessoa tem de te afetar. Você deixa de ser um reator das emoções alheias e passa a ser um estrategista que prevê o próximo passo do outro com clareza absoluta, pois quem é escravo das paixões é previsível como uma máquina, repetindo padrões de comportamento sempre que seus gatilhos de medo ou vaidade são acionados. Essa compreensão muda completamente a dinâmica de suas interações sociais, pois você passa a enxergar as motivações profundas que as pessoas tentam esconder sob camadas de civilidade. Quando você percebe que a agressividade de um superior é apenas o medo de perder o controle, ou que a lisonja de um colega é apenas a ganância por favorecimento, você ganha uma vantagem intelectual imensa. O imperador estoico não se deixa enganar pela superfície da ação. Ele olha para a anatomia do impulso e entende que a maioria das pessoas está apenas tentando proteger um ego frágil ou satisfazer um apetite passageiro. Ao dominar essa leitura, você se torna imune às manipulações, pois enxerga o fio invisível que move a marionete humana diante de você. Para que você possa enxergar através das camadas de fingimento social, é necessário dominar a arte do silêncio deliberado como uma ferramenta de revelação psicológica. A maioria das pessoas sente um desconforto quase insuportável diante de um vácuo na conversação. Elas possuem uma necessidade compulsiva de projetar uma imagem específica e de controlar a narrativa sobre si mesmas. Quando você retira o estímulo da resposta imediata e permite que o silêncio se instale por alguns segundos a mais do que o socialmente esperado, você cria um espelho onde o outro é forçado a refletir a sua própria inquietação. Sêneca, com a sabedoria de quem navegou pelas cortes mais perigosas de Roma, costumava recordar que a natureza nos concedeu 2 orelhas e apenas uma boca, precisamente para que pudéssemos ouvir e observar o dobro do que ousamos falar. A mudança estratégica aqui reside na prática da escuta ativa, combinada com a contenção verbal absoluta. No silêncio que você sustenta, o ego da outra pessoa entra em um estado de alerta e tenta preencher o vazio com o que tem de mais autêntico ou mais frágil. Ela começará a se justificar sem ter sido acusada, a se gabar de conquistas irrelevantes para impressionar ou a revelar inseguranças profundas através de piadas ou comentários laterais. O imperador estoico não se apressa em interromper. Ele observa a pressa alheia em falar e percebe exatamente onde a alma do interlocutor é porosa e carente de validação. Quem muito fala, raramente governa a si mesmo, pois está mais preocupado em como as suas palavras estão sendo recebidas do que, na verdade, do que está sendo dito. Ao adotar essa postura, você transforma cada interação em uma oportunidade de coleta de dados sem precisar fazer uma única pergunta invasiva. O silêncio atua como uma pressão invisível que desmorona as fachadas cuidadosamente construídas, pois manter uma máscara exige um esforço constante de diálogo e reafirmação. Quando você se torna o observador silencioso, você ganha a capacidade de ler o que não foi dito, a hesitação no olhar, a mudança no tom de voz quando certos temas surgem e a necessidade desesperada de aprovação que transparece no excesso de explicações. O verdadeiro poder de leitura não está na sua capacidade de interrogar, mas na sua força de caráter para permanecer calado e deixar que o outro revele voluntariamente o mapa das suas próprias fraquezas e ambições. Para que você possa enxergar a alma de quem está à sua frente, sem as distorções da hierarquia social, é preciso aplicar a técnica da perspectiva de cima para baixo,
removendo mentalmente todos os rótulos de riqueza, cargo, poder ou beleza que costumam ofuscar o julgamento comum. Muitas vezes, deixamos-nos intimidar por uma voz de comando, por um terno caro ou por uma postura de autoridade, esquecendo-nos de que essas são apenas as vestimentas do personagem, não a substância do ser humano que o interpreta. Marco Aurélio, em seus momentos de introspecção mais profunda, utilizava uma lógica radical para manter a sua clareza. Ele imaginava as figuras mais poderosas e influentes de Roma realizando as suas funções biológicas mais básicas e triviais, comendo, dormindo, suando e indo ao banheiro. Esse exercício não era um deboche, mas um lembrete filosófico de que, por trás de toda a pompa e circunstância, somos todos feitos da mesma matéria perecível e sujeitos às mesmas vulnerabilidades da natureza. O poder real desta técnica consiste em treinar o seu olhar para ignorar o palco que a pessoa montou e focar exclusivamente no bastidor do seu caráter. Quando você para de se impressionar com o que alguém tem ou com o cargo que ocupa, a sua visão torna-se livre para observar como essa pessoa trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Se um líder ou um empresário de sucesso é arrogante, impaciente ou cruel com um subordinado, um garçom ou um prestador de serviço, você já obteve todas as informações de que precisava sobre a qualidade da alma dele. Não importa quão educado, carismático ou generoso ele tente parecer quando está conversando com você. A verdadeira face do caráter revela-se na forma como o indivíduo exerce o poder sobre os pequenos. O estoico sabe que a virtude não se veste de seda e que a vileza não se esconde atrás de um título imperial. Ao adotar essa perspectiva de distanciamento, você adquire uma imunidade natural contra a manipulação e o encantamento social. Você passa a ler as pessoas não pelo que elas dizem ser, mas pela consistência das suas ações morais em situações onde ninguém as está aplaudindo. A riqueza e a fama são indiferentes externos que podem ser retirados a qualquer momento pelo destino, mas o caráter é a única posse que permanece. Ver o ser humano em sua essência biológica e moral permite que você interaja com o mundo com uma sobriedade inabalável, tratando o mendigo e o monarca com a mesma dignidade, mas avaliando a ambos apenas pela retidão de suas intenções e pela justiça de suas obras. Para que a sua leitura da alma humana atinja o nível de maestria, é preciso compreender que o caráter de um indivíduo raramente se revela na calmaria das convenções sociais, mas sim nas frestas do comportamento sob pressão ou diante do inesperado. Quando tudo corre conforme o planejado, a maioria das pessoas consegue sustentar uma máscara de polidez, paciência e virtude simulada. No entanto, quando a realidade impõe um pequeno atrito, um atraso imprevisto ou um erro alheio, a vigilância do ego relaxa e a verdadeira natureza do indivíduo emerge sem filtros. O estoicismo nos ensina que a resiliência e a temperança são os únicos indicadores reais de uma mente livre, enquanto a irritabilidade e a explosão emocional são sinais inequívocos de uma alma que ainda é escrava das circunstâncias externas e do conforto imediato. A vitória do observador estoico consiste em monitorar atentamente como a pessoa à sua frente reage a um inconveniente trivial, como um pedido errado em um restaurante, uma falha técnica em uma apresentação ou uma crítica inesperada. Se o indivíduo perde a compostura por uma ninharia, se ele se sente pessoalmente ofendido por um erro honesto de um terceiro, ou se ele busca imediatamente um culpado para descarregar a sua frustração, ele acaba de entregar a você o mapa completo da sua própria fragilidade. Quem falha em manter a dignidade no pouco, inevitavelmente falhará em manter a retidão no muito.
Aquele que é escravo do seu próprio temperamento diante de um garçom não é alguém em quem se possa confiar em tempos de crise real, pois a sua lealdade e a sua ética estão condicionadas ao bem-estar do seu próprio umbigo. Ao aplicar essa observação nas pequenas frestas da rotina, você desenvolve uma capacidade preditiva sobre a confiabilidade alheia que poucas pessoas possuem. O imperador estoico não precisa esperar por uma grande traição para conhecer o traidor. Ele o enxerga na falta de autodomínio cotidiana, na incapacidade de suportar o desconforto e na necessidade de projetar a própria sombra sobre os outros. Ler a resiliência alheia é ler a capacidade que o outro tem de governar a si mesmo. Se a mente da pessoa é uma folha seca ao vento de qualquer contrariedade, você sabe, com clareza cirúrgica, que a virtude dela é apenas uma decoração de vitrine e não uma fundação de ferro sobre a qual se possa construir algo sólido ou duradouro. Encerramos este percurso com a convicção de que ler pessoas como um imperador estoico não é um exercício de espionagem ou malícia, mas um ato de autodefesa e preservação da sua própria virtude. O objetivo final nunca é usar as fraquezas alheias para proveito próprio, mas sim entender o terreno humano onde você pisa para saber como interagir com cada indivíduo sem comprometer a sua integridade ou a sua paz de espírito. Se ao observar o erro, a vaidade ou a ganância no outro, você conseguir utilizar essa percepção para identificar e podar essas mesmas sementes em si mesmo, então a sua visão imperial cumpriu o seu propósito mais nobre. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e se os seus pensamentos forem claros, objetivos e desprovidos de julgamentos precipitados, você passará a ver o mundo e as pessoas como eles realmente são, e não como eles tentam parecer. O conhecimento da natureza humana é o escudo que protege o sábio da decepção e da amargura, permitindo que ele caminhe entre lobos e cordeiros com a mesma serenidade de quem compreende as leis que regem o comportamento de ambos. Como próximo passo prático, em sua próxima conversa ou reunião, faça o exercício de falar 30% menos e observar 50% mais as reações e os silêncios alheios. Tente identificar qual medo ou qual desejo está governando a fala da pessoa diante de você. Comente "Eu vejo além das máscaras" e assuma hoje mesmo essa visão imperial sobre a sua realidade social. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar forjando a sua sabedoria e a sua clareza de pensamento.